igreja. Sozinho nós não podemos fazer muita coisa, mas juntos podemos fazer coisas grandiosas para a glória de Deus. A palavra do Senhor, a partir do versículo 11, diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: Pai, dai-me a parte dos meus bens, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde um anel na mão e as alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviam música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrize, mataste o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Pai, obrigado pela sua santa palavra que acabamos de ler. A nossa súplica é que o Senhor fale aos nossos corações. Nós almejamos ouvir tua voz, sair daqui revigorados, alimentados, fortalecidos na esperança do santo evangelho, na alegria que há na tua santa palavra. Abençoa todos os ouvintes, que eles possam ter, ó Deus, a iluminação do Espírito de Deus para compreender as verdades que são aqui ministradas e para guardar em seus corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao ler essa parábola, logo temos algumas recordações. Para mim, a recordação que eu tenho ao ler essa parábola é de algumas pessoas que são discriminadas, de algumas pessoas que passam a escutar questionamentos sobre a sua atitude de serem benevolentes, de serem graciosas, de serem misericordiosas com aqueles que pecam. Aqui nós recordamos a lembrança de muitas pessoas. Podemos imaginar aqui a imagem de uma mãe, de um pai que estende a mão a um filho que cometeu algum delito, um filho que cometeu alguma transgressão, cometeu algum crime. Filhos que tiveram que ir para a prisão, e mães
que foram lá visitar, pais que foram lá levar o auxílio. Nós recordamos aqui, ao olhar para esse texto também, a lembrança de casais, de homens e mulheres casados, que na sua caminhada, muitas vezes passam pela experiência da traição, e tem que estender as mãos para o seu esposo, a sua esposa que caiu. Lembramos aqui também a lembrança de amigos, que muitas vezes têm nas suas mãos para o seu amigo, para o seu companheiro, que cometeu alguma violação. Das pessoas, elas vão receber censuras, indagações, das mais diversas, entre elas, por que você ainda ajuda essa pessoa? Por que você continua estendendo as mãos a essa pessoa? Você vai continuar ajudando fulano? Essa é alguma das indagações que pessoas que tentam ajudar o que caiu tendem a escutar. Nós não estamos generalizando aqui, porque sabemos que a graça de Deus e o amor de Deus, ela tem invadido o coração de muitas pessoas, para serem benevolentes e para também compreenderem quando o outro está sendo benevolente, a necessidade de ajudarmos aqueles que caem. O capítulo de Lucas, no capítulo Lucas, o médico, ele está narrando a resposta de Jesus diante do comentário que os religiosos, os fariseus e os mestres, os escribas, estão fazendo ao verem Jesus comunicando-se, ao ver Jesus se aproximando e dialogando, alimentando-se com pessoas que para eles eram tidas impuras, com pessoas que para eles eram consideradas indignas da graça, do amor de Deus. A resposta de Jesus segue então em 3 parábolas que estão em todo o capítulo. Jesus fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Cada uma dessas parábolas, ela tem um fechamento com a alegria do encontro daquele que estava perdido, com o festejo por encontrar aquilo que havia se perdido. Na última parábola, então, que é a do filho pródigo e a qual nós lemos, Jesus censura a atitude desses arrogantes, desses religiosos que se apoiavam na sua própria justiça, que se julgavam-se mais merecedores dos favores de Deus do que qualquer homem. O ar, o alimento, as graças especiais, para eles eram muito mais merecedores dessas graças do que qualquer homem. Eles se achavam exclusivos da atenção e das bênçãos do Senhor, quando de fato não eram. Eles eram considerados, conforme o apóstolo Paulo abre lá em Romanos, pecadores, todos destituídos da graça de Deus. Tais homens, então, menosprezavam aqueles que de coração arrependido buscavam reconciliar-se com Deus, aqueles que em coração arrependido se aproximavam do Senhor. A confiança desses homens em sua religiosidade acabava cegando sua visão em relação à sua própria condição. Eles discriminavam homens que estavam se aproximando de Deus, mas a sua religiosidade não permitia com que eles pudessem perceber suas faltas diante de Deus. Eles não conseguiam ver a necessidade que eles tinham também de arrependimento, tanto quanto aqueles que estavam vivendo de forma obstinada no pecado. Eles também pecavam e precisavam se arrepender dos seus pecados para que pudessem gozar da graça de Deus. A graça de Deus nunca é um mérito, sempre será um privilégio concedido por Deus a homens que não merecem. O trecho da leitura enfoca então a benignidade de Deus em relação ao pecador, em especial aqueles que se achegam arrependidos diante do Senhor. Deus faz descer chuva sobre justo e injusto, o sol sobre justo e injusto. Deus está abençoando nesse momento com oxigênio os homens bons, os homens que se voltaram para Ele e que estão vivendo em obediência, mas também os homens que estão vivendo em rebelião contra Ele. Todos esses estão desfrutando da graça de Deus, no sentido mais abrangente. Salmo 145 diz que todos esperam, e Deus ao seu tempo dá o suprimento, o alimento, o oxigênio, a vida a todos. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a benignidade é a qualidade de benigno, de quem é dotado de características boas, de generosidade, de bondade e benevolência.
Irmãos, Dr. Milad Erickson, ele define benignidade por misericórdia ou amor leal ao outro. Por misericórdia ou amor leal ao outro. Há um texto interessante que diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus, ela não é de maneira nenhuma, a ação de Deus, na verdade, ela não é de maneira nenhuma alterada diante das nossas mudanças, diante da nossa alternância, diante da nossa infidelidade. Deus, Ele é imutável. E a palavra do Senhor diz que a imutabilidade do Senhor, a razão de Deus não mudar, é a razão pelo qual nós estamos aqui. Deus não muda, e essa é a razão de não sermos consumidos. Deus continua nos favorecendo, apesar de nossas realidades morais e espirituais. Deus continua favorecendo-nos. Mas Deus quer nos favorecer também com todas as bênçãos espirituais declaradas pelo apóstolo Paulo no capítulo 1 de Éfeso. Agir com benignidade é o mesmo de ser misericordioso, é o mesmo de ser bondoso com o próximo ou com o outro, comportando-se com base na lealdade ou na fidelidade. E isso é o que nós encontramos quando lemos essa narrativa. Um pai que continua sendo leal, que continua sendo fiel, em detrimento à infidelidade de seu pai, em detrimento à atitude insana do seu filho, de sair às ruas e de viver de forma obstinada no erro, no pecado, na prostituição, na imoralidade. Quando falamos de benignidade e pensamos ela no que diz respeito a Deus, todos nós participamos da bondade de Deus, todos nós participamos da misericórdia de Deus. Se há alguma bondade em nós, é porque ela veio de Deus. Se há alguma misericórdia em nós, é porque ela veio de Deus. Se nós somos benignos uns com os outros, é porque isso vem de Deus. Mas Deus é essencialmente bom. Deus é eternamente bom. Deus é imensuravelmente bom. Não há, irmãos, nenhum momento em que Deus deixe de ser bom com a criação. Mesmo quando está punindo, mesmo quando está disciplinando, Deus está sendo bom. Deus é bom o tempo todo. Então é algo intrínseco à natureza de Deus. É algo que está relacionado à perfeição de Deus. Deus é essencialmente, absolutamente, eternamente bondoso, misericordioso e benigno para com toda a criação. Muitos salmos vão enfocar a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Salmo 36, Salmo 136 são entre os salmos que vão enfocar o quanto Deus é benigno, o quanto Deus é bom para com a criação, mesmo que essa criação não consiga ver a bondade de Deus em suas ações. Irmãos, o que essa narrativa nos ensina sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia ou a benignidade de Deus? Antes de entrarmos, precisamos pensar que dentro da questão da teologia, bondade, amor, paciência, misericórdia, graça, juntamente com santidade e justiça, fazem parte dos atributos morais de Deus. Deus, Ele é bom, mas Ele é justo. Deus é justo e Ele também, na sua justiça, Ele é santo. Não há como pensarmos os atributos de Deus separados. Deus é plenamente bom, Deus é plenamente justo, Deus é plenamente santo. Essas são as características que definem o ser de Deus, a perfeição de Deus, e que também faz com que Deus Ele possa se relacionar conosco, diferentemente do que nós relacionamos uns com os outros. Nós somos limitados, como falamos aqui no início, a olhar para as pessoas e favorecer quando elas estão correspondendo às nossas expectativas. Nós somos limitados a amar com o tempo, com a correspondência do outro. Deus não. Deus te ama eternamente. Deus é bondoso com você eternamente. Deus é misericordioso com você eternamente. Mas Deus também partilha com aqueles que se arrependeram, com aqueles que receberam
a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu amor. Romanos capítulo 5 vai falar sobre isso, que Deus tem derramado o seu amor pelo Espírito Santo que Ele tem nos dado. E por que Deus tem compartilhado esse amor? Para que sejamos semelhantes a Ele, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos para com o semelhante. Então, cuidado quando você estiver olhando com desdém as pessoas que estão sendo bondosas para com o que caiu. A Sagrada Escritura diz: quem és tu que julga o servo alheio? Se ele caiu, se ele levanta, do Senhor ele é. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o susterá. Deus, Ele não tem prazer, irmãos, em que aquele que peca continue no pecado, mas o prazer de Deus é que o pecador se arrependa. E aqui nós encontramos uma entre as tantas apresentações das Sagradas Escrituras que mostra a teologia correta acerca das ações de Deus para com os homens. Às vezes nós encontramos muitas distorções sendo apresentadas em músicas, em pregações acerca do nosso Deus. Mas quando olhamos para a sua palavra, ficamos extasiados com a beleza das ações de Deus para conosco. Se Deus fosse como o pastor Fabiano, se Deus fosse talvez como você, se Deus fosse como nós, irmãos, aonde nós estaríamos agora? Será que as pessoas seriam tão pacientes conosco? Nos lembra o texto que Jesus fala sobre a questão de um homem que tem o perdão de uma dívida altíssima, que ele, ainda que trabalhasse muito tempo, não conseguiria pagar. Foi perdoado pelo seu rei. Encontra o seu conservo no meio do caminho com uma dívida tão pequena, irrisória, mas ele maltrata o seu conservo diante dessa pequena dívida. Somente quem desfruta do amor de Deus pode compartilhar esse amor para com os outros. Não dá para compartilhar aquilo que nós não temos. Portanto, a minha oração é que você cresça num relacionamento com Deus. Minha oração não é apenas que você acumule anos e anos de um crente batista, mas que você seja um crente em Cristo, que tem a vida transformada, radiante, que é sal e que é luz do mundo, influenciando outras pessoas com um bom discipulado. Meus irmãos, o que essa narrativa nos ensina? Muitos poderiam ser o destaque. Eu já tive várias oportunidades de pregar nesse texto. A maior parte das vezes eu não volto ao mesmo foco de olhar, e hoje não será diferente. O que essa narrativa nos traz? Muita coisa poderíamos destacar aqui, mas primeira eu quero destacar apenas 2 coisas para sermos breves. A primeira, a benignidade de Deus, ela manifesta a sua longanimidade para com seus filhos. A benignidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela manifesta-se aqui na sua longanimidade para com seus filhos. Deus é longânimo para com todos, mas de uma forma muito especial para com aqueles que o temem. A longanimidade de Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. É a paciência, é o tempo que Deus dá entre o pecado cometido e a aplicação de sua justiça. Se o homem, durante esse momento, tem a atitude sensata de se arrepender dos seus pecados, esse homem pode não ser livre das consequências, mas ser livre do juízo. Às vezes nós estamos misturando as coisas, dizendo: Senhor, tu não perdoou, e por que o Senhor está permitindo que as coisas ainda aconteçam? Senhor, eu não confessei meus pecados. Por exemplo, um sujeito ou alguém que cometeu a infidelidade conjugal, ele vai ter o perdão de sua esposa, ele vai ter talvez o perdão dos seus sogros, de seus amigos, mas as consequências vão ficar. A questão da mulher estar desconfiada é uma questão consequente e que o homem precisa carregar consigo. Se ele cometeu o ato, ele precisa entender que as consequências vão perdurar durante tempos da sua vida, até se apagar. Deus nos perdoa, mas as consequências muitas vezes ficam e nós precisamos estar conscientes disso. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, diz o profeta Ezequiel, mas antes que ele se arrependa e se converta do seu mau caminho. Deus está anunciando a sua mensagem de esperança a todos,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados encontrarão vida, encontrarão perdão, encontrarão refrigério para a sua alma. Versículo 12 até o versículo 20. A benignidade de Deus, a bondade de Deus, ou a misericórdia de Deus, se manifesta a sua longanimidade para com seus filhos. Isso está expresso entre os versículos 12 até o versículo 20. Versículo 12 até o 20, ele descreve a atitude paciente do pai, porém não conivente, a atitude paciente, porém não conivente do pai, diante da atitude nécia do filho. Esse pai, ao ver a atitude do seu filho de requerer, antes do tempo, a sua parte a sua parte de herança, antes da morte do seu pai, o seu pai, pelo menos aqui a narrativa do texto, não refuta isso. O pai não toma essa atitude do filho como uma contra-resposta agora ao filho. Às vezes nós somos assim, muito apressados. Diante da ação do outro, nós temos logo uma reação. E essa reação, ela nem sempre é uma reação sábia, ela inflama mais a situação. Mas olha a atitude paciente desse pai. O pai do pródigo não responde à altura da atitude do filho, mas aguarda pacientemente que esse filho se arrependa. Quando nós não ouvimos pelo ouvido, nós estaremos ouvindo pela orelha. Quando nós não estamos dando ouvido à voz de Deus, as experiências da vida vão nos ensinar. Quando nós não aprendemos, quando Deus está nos ensinando, os sofrimentos, os castigos, as correções de Deus vão por si nos ensinar. Aquele jovem, por certo, o pai havia argumentado e conversado com ele antes dele ir embora. Meu filho, pense, é isso mesmo que você quer? Mas ele estava decidido no seu coração. O texto mostra que não muito tempo ele sai e vai para bem distante do seu pai, mostrando a realidade do pecador. Enquanto mais envolvimento que nós temos no pecado, mais distante de Deus nós queremos estar. Quem está no pecado não quer se aproximar da luz, a fim de que suas obras não sejam arguidas, não sejam reveladas. Então se afasta cada vez mais de tudo aquilo que pode revelar a sua realidade moral e espiritual. Eu passei na minha adolescência, assim, depois da minha conversão, um pouco depois da minha conversão, um momento negro na minha vida espiritual, em que eu procurava o máximo que eu pudesse me afastar dos crentes mais consagrados, porque eu tinha muito medo de uma repreensão do Senhor, sabia que estava errado e tinha vergonha. É assim que a gente se sente quando nós não estamos bem vestidos e chegamos numa festa e que está todo mundo bem vestido. Ficamos no cantinho porque não queremos aparecer, não queremos que ninguém olhe para a nossa roupa, olhe para o nosso sapato, olhe para o nosso cabelo, porque está todo mundo impecável e nós estamos horríveis. É assim que um homem que está se distanciando de Deus se comporta. Ele vai cada vez mais arrumando bode expiatório para mostrar a sua distância, mas o problema dele não é as pessoas. O problema dele é o seu relacionamento com Deus. Eu sempre digo que antes da queda há uma topada. E você tropeçou em alguma coisa. A gente só olha para a queda. Mas as pessoas, antes de cair, houve algo que levou elas à queda. E ninguém cai, irmãos, no que diz respeito à espiritualidade, se antes ele não romper com Deus. É o rompimento com Deus, do relacionamento com Deus, é a fragilidade do relacionamento com Deus, é a falta de compromisso do relacionamento com Deus que nos leva ao enfraquecimento espiritual. A longanimidade, ela é uma expressão da bondade, da paciência de Deus para conosco. Uma entre as apresentações bíblicas que vão traduzir com clareza a ideia de longanimidade está registrada em Naum. Naum, profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, a primeira parte do versículo, ele diz: o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é tardio em irar-se. Depois ele vai dizer, ele não tem o culpado por inocente, mas o Senhor é tardio em irar-se. Anota aqui, irmãos, nesse tardio em irar-se. Aqui nós temos uma expressão clara do que é a longanimidade de Deus. Ela vai, perceba que o texto não deixa de asseverar a ira de Deus. A ira de Deus está apresentada do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos encontrar apresentações sobre este também atributo de Deus, a ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, é a manifestação da sua repulsa em relação ao pecado.
em relação à iniquidade. Romanos capítulo 1 vai falar sobre isso. João capítulo 3 apresenta também a ira de Deus, como repusa a questão da iniquidade, do pecado. Irmãos, nós falamos aqui que bondade, misericórdia, graça, amor, justiça e santidade fazem parte dos atributos morais de Deus. Quando nós pecamos, estamos infligindo contra a santidade de Deus. E toda vez que nós pecamos, a santidade de Deus exige uma resposta ao pecado cometido. Então a justiça de Deus exige que haja reparação. Se não houver reparação, que aí seria a questão do arrependimento, que seria aí a questão da justificação por meio de Cristo, se não houver reparação do dano cometido, a ira de Deus entra em cena. E a ira de Deus, ela vem com o objetivo de que a santidade de Deus de maneira nenhuma seja manchada, que a perfeição de Deus de maneira nenhuma seja manchada. Eu de vez em quando falo isso aqui para vocês. O que diríamos diante de um juiz que tem todas as provas e deixa passar o ofensor? De um delegado que tem todas as provas em suas mãos e deixa o ofensor passar. O que diríamos dessa pessoa? Então, pensando em Deus, o que diríamos de Deus se Deus deixasse passar os seus pecados, que ninguém sabe? Porque às vezes a gente pensa que caiu no esquecimento. Pecado não cai no esquecimento de Deus. Guarde isso no seu coração. Por menor que ele seja, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas, está lá em Hebreus, estão descobertas aos olhos daquele que ama de prestar conta. Deus não tem o culpado por inocente, mas visitará a iniquidade. A realidade aqui, o que nós estamos falando, é a longanimidade de Deus, é a paciência de Deus. A paciência de Deus faz com que eu e você muitas vezes olhemos para Deus de uma forma totalmente distorcida. Deus deixou passar. Graças a Deus, Deus não fez com que as consequências caíssem sobre a minha cabeça. Se você se arrependeu, sim. Mas se você não se arrependeu, prepare-se. E se não veio o juiz aqui, você precisa muito mais se preocupar. Porque o homem que não tem uma cobrança direta de Deus aqui, ou ele vai viver essa cobrança nos últimos momentos de sua vida, ou se ele não é salvo, eternamente será cobrado. Irmãos, o que estamos falando aqui é algo muito sério, e nós estamos vivendo isso na prática. Quantos diziam, depois da pandemia eu vou voltar para a igreja, eu vou prestar meu culto de ação de graça, eu vou ser mais crente. Mas está passando esse momento no sentido de você ter liberdade de vir para o culto. E o que mudou depois da pandemia? E o que mudou depois dos sofrimentos que você está passando? E o que mudou diante dos saques de Deus na sua vida? Financeiros, emocionais, familiares. O que está mudando diante dessas ações, que são providência de Deus para o seu bem, para você acordar, para você pensar que você não pode brincar com Deus, que o seu relacionamento não pode ser um faz de conta. Deus, Ele não faz de conta que Ele é Deus. Você, no seu relacionamento com Deus, também não pode viver um faz de conta. Você está querendo enganar quem? Eu estou querendo enganar quem? Nós precisamos assumir um compromisso leal com o nosso Deus. Quando foi que Deus faltou com você? Quando foi que Deus foi infiel com você? Quando foi que Deus falhou com você? Portanto, seja fiel, seja leal ao Senhor, custe o que custar, custe sua vida, não abra mão da fidelidade e do seu relacionamento com o Senhor. Irmãos, mas a ira de Deus, ela não pode ser comparada à ira dos homens. A ira dos homens que muitas vezes ela extrapola, que é caracterizada pela uma questão precipitada às vezes, pelo descontrole, pela fúria desmedida. A ira de Deus não é Deus fora do governo, de seus atributos. Ao contrário, irmãos, a ira de Deus é uma ira santa, é a ira justa, é a ira em que os homens, quando olham e quando bebe dela, os homens não podem olhar para dizer, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer? Porque quando estivermos diante de Deus, seja nessa vida sofrendo as consequências de nossa obstinação, ou seja aqueles que não são salvos na eternidade, sofrendo a penalidade
de terem rejeitado ao Senhor, uma coisa vai dizer: ainda que não assuma publicamente, eu estou aqui porque eu mereci. Deus falou, Deus falou, Deus falou, e eu não quis dar ouvido, e estou aqui porque eu mereço. Não quis dar crédito à mensagem do Senhor. Estou sofrendo as consequências da minha dureza de coração. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Na verdade, Abacuque 3, 13 vai dizer: teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. A santidade de Deus não coaduna com o pecado do homem. Não há como haver uma associação. Ao dizer que o Senhor, Ele é tardo em irar-se, Ele está dizendo que Deus não é levado pelo ímpeto do momento. Ele é vagaroso em irar-se, ou seja, é alguém que demora para entrar no estado de ira. Perceba, irmãos, que assim foi a ação do pai do pródigo. Ele não se apressou em punir o filho. Ele não apressou-se em tomar qualquer atitude, mas antes aguardou o arrependimento do seu filho. Enquanto os religiosos daquele momento aguardavam o desprezo de Deus em relação a todas as pessoas que eles consideravam impuras, indignas da entrada no reino, Deus estava sendo misericordioso, esperando que os homens se arrependessem dos seus pecados. Irmãos, primeira aplicação então: ao pecar contra Deus, o próprio Deus aguarda que eu e você se arrependa, que eu e você volte-se, que eu e você clamemos por sua misericórdia, por seu perdão. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aquele que encobre a iniquidade nunca prosperará, Provérbio 28, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer: o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. A longanimidade de Deus é algo que está sendo evidente no transcorrer da vida desse jovem que sai da casa do pai e que vai viver de uma forma dissoluta. Assim também configura todos nós quando vivemos a nossa vida longe de Deus. Apesar de você ter vivido vários anos longe de Deus, ou você está aos poucos se afastando de Deus, Deus não está deixando de mandar o ar para você. Deus não está deixando de mandar o alimento para a tua mesa. Deus não está deixando de favorecer você com coisas que traz para você alegria. Salmo 36 vai falar sobre isso, que mesmo diante de todas as iniquidades, diante de todo o pecado, Deus concede aos homens a oportunidade de desfrutarem. Quem fala isso também, salvo engano, é Atos capítulo 17. Paulo, quando está falando ali acerca do discurso em relação aos gregos, ele vai falar que Deus dá vida, que Deus dá alegria aos homens. Ele está falando ali a todos os homens. Então, irmãos, Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, em seu favor, Ele tem concedido a cada um dos homens a oportunidade da sua paciência, da sua longanimidade. Então, se agarre, aproveite para você se derramar diante do Senhor. Ponha a sua boca no pó, como diz o texto, talvez ainda haja esperança. A segunda coisa que eu quero focar agora, do versículo 21, nós vimos aí do 12 até o 24, do 21 até o 24, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela manifesta em sua prontidão, ela manifesta-se em sua prontidão em perdoar e reconciliar os arrependidos. Irmãos, assim como Deus oferece para mim e para você a oportunidade de arrependimento, Ele também, através de sua bondade, de sua misericórdia, de sua graça, apresenta a sua prontidão em perdoar-nos. Ele abre o caminho para que você se arrependa, através da mensagem que vai ao seu coração, martelando, mostrando os seus erros, mostrando a necessidade de você voltar, mas Ele também não fecha o coração dizendo: olha, você pintou e bordou, agora se vire para lá, você gastou todo o recurso, se vire para lá. Não, Deus abre os braços para receber o arrependido. E essa era a inquietação dos líderes religiosos ao ver esse homem que dizia filho de Deus agora com os pecadores.
Então, versículo 21 ao 24 descreve-nos que a expectativa apreensiva daquele jovem de ser acolhido meramente como um trabalhador na casa do seu pai foi superada pela benevolência, pela generosidade de seu pai em recebê-lo como membro da família. É muito fácil olhar para a mãe que está dando a mão para levantar o filho que caiu, seja no que você possa imaginar, porque às vezes nós estamos assistindo na televisão e o nosso coração está gélido, tá uma pedra, e a gente olha e diz, como é que pode a mãe estender a mão sobre um cara cruel desse? E se você fosse a mãe dele? Como é que pode um pai favorecer um filho desse? E se você fosse o filho dele? Ou se você fosse o pai dele, na verdade? Ah, como é que pode, mulher? Tu está ainda atrás daquele homem. E se fosse o seu esposo? É muito fácil, irmãos, a gente está fora da história e estarmos condenando o outro. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a viver de uma forma diferente. O cristianismo não coaduna com a mentalidade desse mundo. Quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim para que eu possa perdoar? Foi uma das perguntas que os discípulos fizeram a Jesus, salvo engano, no capítulo 17 de Lucas. Será 7 vezes, Senhor? Eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. É uma matemática que Jesus estava apresentando acerca do perdão? Não, Jesus estava dizendo, olha, toda vez que ele pecar, se ele estiver arrependido, perdoe. Perdoe. Um cristão que não busca isso para a sua vida, precisa rever-se. Precisa rever sua vida, se de fato é um cristão. Se de fato entregou sua vida a Cristo. Eu sei, irmãos, que as experiências, elas são, às vezes, são profundas, elas marcam a nossa vida. Mas com a graça, com o amor de Deus, com a ajuda de Deus, iremos conseguir. Não estou dizendo que você saia daqui agora e as pessoas que te machucaram, ou que você está magoada, vá lá e reconcilie-se com ela com todas. Não estou dizendo isso para você não, mas trate de trabalhar isso no seu coração. Trate, porque esse é um ensinamento bíblico. Como Cristo vos amou, devemos amar uns aos outros. Como Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. O perdão, a reconciliação com Deus e o desfrutar de sua bondade jamais pode ser visto como um mérito que os homens conquistam. Por mais adequado que os homens se achem nessa caminhada, eles não podem fazer nada para receber o perdão, a bondade de Deus. Isso é dado de graça aos homens, gratuitamente Deus dá. Pastor, mas eu não tenho que me arrepender, eu não tenho que confessar? Sim, você tem que se arrepender e tem que confessar, mas a questão de dar, entregar o perdão não é um dever de Deus só porque você se arrependeu. Deus dá porque Ele é gracioso, Deus dá porque Ele é generoso, Deus dá porque Ele é eternamente bom, então Ele perdoa o pecador arrependido. Gratuitamente, graciosamente, Deus resolveu nos acolher como membro de sua família. Aqueles que creem em Jesus, não só têm os seus pecados perdoados, mas são acolhidos, recebidos e passam a viver o acesso a incontáveis, na verdade, privilégios. Romanos 8, versículo 17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Assim como o irmão do pródigo ficou indignado ao perceber a receptividade do seu pai ao seu irmão, assim os fariseus também estavam ao ver Jesus acolhendo homens e mulheres que se aproximavam dele. Jesus se aproximava dessas pessoas, Jesus dialogava com essas pessoas, Jesus se alimentava com essas pessoas, Jesus entrava na casa dessas pessoas e isso era escândalo para eles. Assim como foi escândalo também para que esse filho que sai para uma terra distante, o emprego que ele aceita é tomar conta de porcos. Isso era um escândalo para os judeus. O judeu nunca ia aceitar um negócio desse. Alguém está envolvido tomando conta de porcos. Para eles era uma das piores profissões. Deus, quando resolveu nos amar, nos perdoar,
Ele não fez de conta assim, olha, deixa eu ver o que você fez, ou o que você deixou de fazer. Lançou nossos pecados no mar do esquecimento. Eu e você que ficamos, às vezes, trazendo à memória os pecados que muitas vezes Deus perdoou, porque a gente às vezes não consegue perdoar a si mesmo. Se você não está conseguindo perdoar a si mesmo, você precisa rever sua teologia. Você precisa rever sua teologia. Porque o perdão de Deus não é a contra-gota. O perdão de Deus é completo para aqueles que se arrependem. Se Deus te perdoou, está perdoado, meu irmão. Consequências é outra coisa. Mas se Deus te perdoou, está perdoado. Então entre com confiança ao trono da graça e continue sua caminhada. Bata a poeira na roupa e continue sua caminhada, firme e forte no Senhor. Não é porque você merece, é porque você carece que Deus tem te favorecido. Não é porque aquele irmão merece ou ela não merece, é porque Deus, em sua graça, já tem favorecido. E por isso eu e você devemos nos alegrar pelo pecador que se arrepende e não ficar murmurando porque, mas esse, mas essa, mas aquele, aqui, acolá. Você não pode fazer isso. Você não tem chaves do céu para estar dizendo quem vai entrar e quem não vai entrar. Eu costumo dizer que o céu será um lugar de grande surpresa. Muita gente que a gente esperava, talvez a gente não encontre. E muita gente que a gente não esperava, a gente vai encontrar. Quem é que ia esperar o ladrão da cruz ir para o céu? Naquele último momento, ir para o céu. Tem tantas pessoas que praticaram tanta perversidade no mundo. Nos últimos momentos se arrependeram. Estarão lá, vivendo conosco eternamente. Só que eles não são mais assassinos. Só que eles não são mais roubadores. Eles não são mais criminosos. Eles são nova criatura, para sempre, eternamente, em Cristo Jesus. Como eu e você somos, uma vez que nós entregamos nossa vida ao Cristo. Então, irmãos, eles não estavam levando em consideração aquilo que o profeta Isaías havia escrito lá em Isaías 65, versículo 1. Isaías declarou uma profecia dizendo: fiz acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam, a uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías 65, versículo 1. Não importa o quanto você pecou durante a sua caminhada, o importante nesse instante é que você se arrependa dos seus pecados. E arrependimento é meia volta, arrependimento é mudança de atitude. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que praticava alguma atrocidade não pratique mais, porque você é nova criatura. Eles tiveram dificuldade de aceitar esse amor de Deus sendo compartilhado com outras pessoas. Deus vai compartilhar o amor dele com quem ele quiser. Deus vai ser misericordioso com quem ele quiser. E eu e você não podemos de maneira nenhuma intervir nessa graça. Veja lá Romanos capítulo 9, você vai ver isso. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11. Você vai ver que a misericórdia de Deus é dispensada para quem ele quiser. Porque não é um dever de Deus ser misericordioso para com os homens, mas ele é misericordioso, porque essencialmente Deus é misericordioso, e ele resolveu ser de uma forma muito peculiar e especial, misericordioso e benigno para com os que se arrependem. Para com os benignos, tu mostrarás benigno, diz o Salmo. Então, irmãos, Deus compartilha o seu amor, que é imerecido aos homens. Deus compartilha o seu amor, que é incondicional aos homens. Deus partilha isso a todos que se arrependem, de todos que são recebidos em sua família. A segunda aplicação, então, e a última que nós fazemos em relação a essa mensagem é que, ao perdoar o pecador arrependido, Deus reconcilia consigo e favorece, concedendo privilégios sem medida. Conta-se uma das apresentações de Jesus, uma das parábolas é em relação ao homem que chama os seus trabalhadores, e aí ele chama bem cedinho da manhã para trabalhar, o outro ele chama já quase meio-dia, e o último ele chama já no finalzinho da tarde, quase no final da tarde, e aí no final da tarde ele chama todos para acertar, e aí quando ele vai pagando, todos eles vão olhando a quantia, quanto está sendo paga, e aí aquele que chegou primeiro fica
com a pulga na orelha, dizendo, como é que pode? Eu cheguei aqui de manhã, trabalhei até essas horas e estou recebendo tanto. Esse outro chegou meio-dia e recebeu o mesmo valor. E esse último, que chegou agora, quase no final, está recebendo o mesmo valor. Aí o Senhor pergunta, olha, quanto foi que eu acertei com você? Não foi tanto? E quanto é que está na sua mão? O dinheiro é meu. Misericórdia de Deus. Os céus não têm cercas, não têm portas em que eu e você vamos estar segurando. Não, você não entra não. Vai entrar, meu irmão, porque a graça de Deus está sendo manifesta nesses dias para salvar, porque Jesus disse, eu não vim para os sãos. Se você ou eu não reconhecemos os nossos pecados, se eu e você queremos viver uma vida meio lá, meio cá, se eu e você queremos viver uma vida sem compromisso, Deus vai levantar outras pessoas, que vai passar na minha frente, na sua frente, e você vai ficar olhando, meu Deus, como é que pode? Deus pode, porque a misericórdia de Deus é sobre todos que se arrependem. Se você se arrepender, porque você percebe aqui que ele não abandonou o filho velho, o filho velho também, que estava lá na casa, que ficou indignado com o pai, teve a oportunidade do pai sair de casa e estar com ele, gastar um tempo de diálogo com ele. Deus não desistiu de você, e é por isso que você está aqui. Deus não desistiu do relacionamento com você, e é por isso que você está em casa me ouvindo. Ele quer ter um relacionamento cada vez crescente e vivo. Talvez você ache que tenha vivido tudo. Clama a mim, responder-te-ei, a não ser coisas grandes e profundas que não conhece. Deus tem coisas grandes e profundas para revelar a você. Cresça em conhecimento, cresça em intimidade, e você verá coisas grandes e tremendas de Deus. Efésios 1:3 diz, bendito Deus e o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu concluo a mensagem dessa noite, chamando a atenção da forma como eu e você devemos responder a toda graça que Deus tem concedido a mim e aos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Devemos responder com louvores. O filho responde com indignação, mas quando olhamos para toda a apresentação, os religiosos respondem com indignação, mas quando olhamos para a apresentação de todo o capítulo, o encontro da ovelha perdida é festa, o encontro da dracma perdida é festa, o encontro do filho perdido é festa. E por que eu e você não vamos festejar? Estava perdido e foi encontrado. Devemos responder à bondade de Deus para com nossos irmãos e para conosco, com louvores. Salmo 136 é um dos salmos que nos conclama esse louvor ao Senhor. Glória, pois, a Deus, ao seu amor eterno. Glória, pois, a Deus que concede aos homens o arrependimento. Glória, pois, a Deus que tem conduzido homens e mulheres a uma vida diferente. Qual será então a sua resposta diante do que você acabou de ouvir? Você há de se arrepender dos seus pecados? Você há de reconhecer a longanimidade de Deus para com você? Ou você vai manter-se no caminho de obstinação? Que Deus em Cristo nos ajude a vivermos para a glória e para o louvor dEle, e também nos alegrarmos pelo que Ele tem feito no mundo. Louvado seja Deus. Salvado homens de todas as línguas, tribos, nações, Deus tem salvado. Glória, pois, a Ele eternamente. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, obrigado por esse encontro com nossos irmãos, esse encontro de comunhão, esse encontro de louvor, de exaltação ao Teu nome, Senhor. Obrigado porque mais uma vez a igreja é edificada e o Teu nome é glorificado através do culto que nós realizamos aqui. Ó Deus, somos tão limitados, tão pequenos, tão imperfeitos, mas o Deus tão grande favorece-nos essa noite com essa grande oportunidade de poder apresentar a nossa frágil, pequena, limitada adoração. Ajuda-nos a sermos melhores com a nossa vida, com as nossas palavras, com nossos pensamentos, com nossos relacionamentos. Ajuda-nos a ser melhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Alguém está aniversariando de hoje até o próximo sábado? Não?
Receba pela fé a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja do Senhor. E todos dizem, não saia sem dar a paz do Senhor a seu irmão, a sua irmã.